Olá! Seja muito bem-vindas e bem-vindos à primeira jornada das Relações Étnico-Raciais Percursos em Rede, promovida pela parceria entre a Gerência de Relações Étnico-Raciais, a Multirio e a Escola de Formação Paulo Freire. Eu sou a professora Paula Martins da Geré e mediarei a nossa terceira mesa de diálogos da jornada, cujo tema é Relações Étnico-Raciais na Educação Infantil e Entrelaçando Caminhos. Eu vou fazer minha audiodescrição agora. Sou uma mulher branca, de cabelo louro, liso e comprido. Estou vestindo uma camisa estampada aberta com uma camiseta preta por baixo. Atrás de mim, um cenário com uma cortiça em tramas de linha nas cores laranja, vermelha, marrom e verde. Para a nossa conversa, contaremos com as participações das professoras Isadora Dias, P2 da Rede, assistente 1 da Gerência de Educação Infantil e doutoranda em Educação, com ênfase em estudos afrodiaspóricos e decolonialidade. Alessandra Xavier, professora de Educação Infantil, mestre em Educação, especialista em Psicopedagogia. Viviane Maciel, pedagoga da UERJ, professora apaixonada pela educação infantil e, no momento, atuando como professora articuladora. Renata Francis, professora há 20 anos na Rede Municipal do Rio de Janeiro, especialista em educação infantil pela PUC e co-idealizadora do curso ANAM Infâncias e Relações Étnico-Raciais. Maria Isabel, professora de educação infantil, atuando na Escola Municipal Oswaldo Aranha e na Escola Municipal Mestre Dacir do Jongo, ambas na Quinta CRE. Turmas de pré-1, pré-2, criadora do perfil Vem Pra Rodinha no Instagram. Foi estudante de Ciências Sociais pela PUC e atualmente estudante de Pedagogia. Bem-vindo, professoras. Vamos dar um oi. Bom ter vocês com a gente. Obrigada pela participação. Olá. Nessa mesa, vamos falar sobre os diferentes caminhos percorridos pela educação infantil no campo da ERE e desenvolveremos a mesa com a professora explanando suas concepções relacionadas ao tema. Eu peço que vocês se audiodescrevam antes de começarem suas falas, ok? Começaremos com a professora Renata Francis. Olá, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui nessa mesa, nessa primeira jornada da Gerência de Relações Étnico-Raciais da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. Eu sou uma mulher negra, cabelo crespo, cabelo pro alto crespo, estou com uma blusa verde, com um tecido no meu pescoço. Ao fundo, tem alguns bonecos, tem um quadro, tem 2 quadros em preto e branco. E é isso. Bom, a minha fala é sobre o futuro que é ancestral. Por que o futuro ancestral e por que essa imagem do Sankofa aí no nosso primeiro slide? Porque esse símbolo, a Adinkra, dos povos Akãs, ele significa que não é errado voltar ao passado para você se entender no presente e projetar o seu futuro. A gente não pode falar de presente e de futuro sem falar na nossa ancestralidade. E a minha ancestralidade é de descendência, não de escravos, mas de descendência de seres humanos que foram escravizados, assim como diz a Makota Valdiva, que é uma sacerdotisa. E nessa imagem, onde existe uma coroação ancestral, eu também aproveito para fazer a minha coroação com o meu turbante, que é uma indumentária representativa do povo africano, do povo negro. Se você encostar a mão entre os seus seios, vai sentir os rastros de nossas ancestrais. Quem fala isso é a poetisa Rayane Leão.
E eu trago aí as ancestrais que me constituem e que trilham, né? Que me fazem trilhar o caminho do meu hoje. Carolina Maria de Jesus, Beatriz Nascimento, Mercedes Batista, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Dona Ruth de Souza e abaixo a minha mãe, Sueli Francisco. E essa aí, com a minha mãezinha, sou eu, Renata Francis Teodoro. Bom, a mesa é para falar sobre relações étnico-raciais na educação infantil. Será que nós estamos hoje, em 2021, nessa jornada, inventando a roda? Então, como nós chegamos aqui? Eu vou falar de alguns marcos legais, de alguns marcos de política pública na nossa rede municipal do Rio de Janeiro, que nos fizeram chegar até aqui. Bom, em 2003, nós temos aí a implementação da Lei 10.639, que é um marco legal importantíssimo, resultado do movimento negro, resultado de muitas lutas, de algumas dessas ancestrais que eu citei, que me constituem, que estiveram à frente de marchas, de luta, na política, para que o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira fosse implementado, porque somente através da educação, do conhecimento, a gente pode provocar essa mudança. E em 2008, nós temos aí a Lei 11.645, com a obrigatoriedade do ensino da história e cultura indígena brasileira. Também outro marco muito importante. Em 2008, a partir dessa lei, a Secretaria Municipal de Educação cria um GT para elaborar um documento onde todos os departamentos da secretaria iriam escrever sobre a implementação da lei. E aí, vamos avançar alguns anos, a gente chega em 2015, eu chego na Gerência de Educação Infantil e encontro com uma pessoa importantíssima para a gente, que é a professora Joana Oscar, nossa gerente, né, da Geré. E quando eu encontro Joana, eu vejo na Joana um reflexo dessa luta, e aí nós formamos, né, nos fortalecemos e juntas elaboramos a roda de conversa diversidade. E essa roda de conversa diversidade, ela foi um marco também, porque quando ela chega no campo, a gente consegue perceber que muitos outros professores já tinham práticas antirracistas, já tinham práticas com as relações étnico-raciais, mas se sentiam sozinhos, solitários no seu espaço escolar. E aí, através dessa roda, a gente tem o retorno do campo, as professoras e os professores pedindo para que nós aprofundássemos mais o assunto, e a gente cria, então, um GT de Educação Infantil e Relações Étnico-Raciais, primeiramente com as pessoas dessa roda de conversa, né? A Nanda Luz, Patrícia Sodré, o Luan, que é assistente hoje da CPI, a professora Jaqueline, que era diretora. E aí, no desenrolar... Desculpa, gente. Sim. No desenrolar desse GT, a gente descobre que a gente precisa avançar mais. Alguns membros do GT acabam saindo da rede, entrando outros membros, e a gente tem aqui nessa foto de cima a Joana, Maria Daniela, a Luciana, a Patrícia Sodré, a Aline Pavão, a Graciane e eu. Então, quando nós realizamos o primeiro seminário para as relações étnico-raciais na primeira infância, em 2016, a configuração do GT já era outra. Mas, não menos importante, as professoras apresentaram suas práticas antirracistas nesse seminário. Nós tivemos a presença da professora Mônica Lima, da UFRJ, nós tivemos a presença do professor Paulo de Tássio, da UERJ, tivemos a presença da Ana Paula, da
TV Cultura, que apoiou o nosso seminário, que é responsável pelo material A Cor da Cultura, e aí o auditório lotado, pleno, de professores, diretores, muitas pessoas da nossa rede municipal. Esse seminário, de fato, foi um marco, porque a educação infantil sempre esteve na vanguarda da discussão das relações étnico-raciais. Sempre, sempre. A gente compara a participação da educação infantil em formações, em materiais. A gente vê que a educação infantil sempre está na vanguarda, a educação infantil sempre tem interesse em buscar, em aprender, em participar dos cursos, em debater, enfim. E continuamos, né? Continuamos. Em 2018, nós tivemos o segundo seminário para as relações étnico-raciais, que foi na Emerge. Em 2019, nós tivemos o terceiro seminário, que foi na EPF. Em 2020, nós tivemos o quarto seminário, que foi online, devido à pandemia. Em 2020 também, eu destaco a formação online do curso Anã Infâncias, que não é um curso promovido pela rede, mas promovido por professoras da rede para professoras da nossa rede. Então, mais uma vez, a educação infantil deu um show, a educação infantil participou, sim, presença forte, querendo saber, se formar, participar, qualificar a sua própria prática. Então, o curso Anã foi um marco também para educação infantil e relações étnico-raciais na nossa rede. E a cereja do bolo veio em dezembro de 2020 com a criação da Geré. Aí foi aquela alegria, aquela felicidade quando a Joana foi escolhida para ser a nossa gerente. Não podia ser uma outra pessoa, porque já tinha um percurso, já tinha uma história com a educação infantil na rede e cria a Geré, que vai ampliar, que não vai ficar somente, né, no âmbito da educação infantil, vai trabalhar com o ensino fundamental, vai trabalhar Fundamental 1, Fundamental 2 e com todas as outras instâncias da nossa rede, da nossa secretaria. 2021, então, a Geré, já estabelecida, junto com a CPI, com a GAI, elabora o projeto GRIOT, que é um projeto de formação antirracista, baseado na literatura, e o quinto seminário das relações étnico-raciais, a primeira infância, que também será online. Então, chegamos aqui em 2021. Bom, o projeto GRIOT, ele tem a premissa de que a literatura é um veículo potente de fortalecimento da autoestima dessas crianças. Por quê? Porque todas as crianças têm direito de saber das suas histórias. É o que diz os direitos, né, de aprendizagem da BNCC. Por que também a literatura? Porque a literatura ela provoca empatia. A criança pode se colocar no lugar dos personagens. E quando esses personagens são de representatividade positiva, isso provoca na criança um fortalecimento da autoestima e a construção de uma identidade positiva ao se ver nesses livros, né? Bom, eu acho que eu corri um pouquinho, mas eu sou Renata Francis, uma mulher negra em movimento, professora da Rede Municipal do Rio, equipe da Geré, co-idealizadora do curso Anã Infâncias e CEO da Hora Bolas. Sou o sonho dos meus pais, que era um sonho dos meus avós, que era um sonho dos meus ancestrais. E aí, ao lado, uma das fotos assim, que eu amo demais, que é o momento de fazer com as crianças a oficina de turbantes, onde elas podem se sentir participantes dessa cultura, né? Não é somente um material escrito, visual, mas elas podem experimentar no próprio corpo essa indumentária tão representativa do povo negro. Bom, e assim eu encerro a minha fala. Muito obrigada.
Gratidão por essa oportunidade de estar com vocês nessa primeira jornada da GERER. Renata, muito obrigada. Como é importante a gente entender que o caminho da educação infantil ele vem de longe, né? A gente está falando sobre essa questão. A gente não está inventando a roda, a GERER não chegou para inventar a roda, a educação infantil não está inventando a roda, é algo que já vem há bastante tempo sendo construído e a educação infantil foi uma das precursoras sobre essas questões. Agora, a gente vai ouvir a professora Isadora, que ela vai contar um pouquinho para a gente de como está o governo atual pensando sobre essas questões para com as relações étnico-raciais. Então, professora Isadora, a palavra está com você. Não se esqueça da sua audiodescrição. Obrigada. Bom dia a todos e todas e todes. Eu sou Isadora Souza, sou assistente da professora Kátia Sirlene na Gerência de Educação Infantil. Bem, a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos, uso óculos preto, estou vestindo um vestido azul turquesa, que é a minha cor preferida, com alguns detalhes em amarelo, e atrás de mim tem uma estante de livros. São os meus companheiros. Eu queria agradecer a GERER pelo convite, agradecer às colegas que estão aqui hoje compondo essa mesa, dizer que eu estou nervosa, mas que eu vou tentar fazer aqui o meu papel. Bem, vamos começar pelo primeiro nervosismo, que é apresentando... Aparece para vocês? Então, agora acho que conseguimos aqui no coletivo dar o início ao compartilhamento. Então, essa é a Gerência de Educação Infantil, que é uma das gerências que compõe a coordenadoria da primeira infância, que hoje é coordenada pela professora Andréia Barros. Então, um dos objetivos e das responsabilidades desta gerência, a GEI, é justamente pensar ações e políticas no âmbito da SME. Entre eles, nós temos formações, as videoaulas, a produção de videoaula, inclusive com parceria com a Multirio, e os materiais impressos, ou seja, processos e ações formativas. E todos eles, nós prezamos por uma mudança de paradigma epistemológico. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que no nosso processo formativo, enquanto sociedade, houve uma tentativa de apagamento e aniquilamento de algumas epistemologias, de alguns saberes, e em especial dos povos tradicionais, né? Os povos originários dessa terra Brasilis, que normalmente nós chamamos de povos indígenas, e dos africanos, que foram sequestrados, né, e trazidos para cá. Isso é uma questão que nós normalmente chamamos de epistemicídio, mas nós não podemos esquecer desse fato. É duro, é cruel, existe uma marca negativa no nosso processo formativo enquanto sociedade, mas ele existe. E aí o diálogo com a GERER, ele é imprescindível, ele se torna assim, essencial por tudo que a Renata falou anteriormente. Nossos passos vêm de longe, como diria Jurema Werneck. Nós não estamos reinventando a roda. Nós estamos num processo de luta e essa luta já dura muito tempo. Então, por que a importância de se discutir as relações étnico-raciais na educação infantil? Ah, mas eles são tão pequenos, eles precisam disso? Como Renata falou anteriormente, primeiro existe uma questão legal, né? Nós temos a Lei 10.639, ela fez 18 anos.
A 11.645 já fez 13 anos e a gente segue lutando por uma implementação e uma descolonização do pensamento. É urgente, é uma questão política, de postura política, e eu não estou falando de política partidária, estou falando de o que a gente entende como mundo e que mundo é esse que a gente quer construir. Então, assim, é de uma urgência máxima a gente desconstruir modelos únicos de história. Nós não temos apenas a história daqueles que chegaram aqui nas caravelas e olharam a fauna e a flora do Brasil. Toda a história tem dois lados, às vezes até mais que dois lados. E quando Paula me pergunta qual é a postura da política atual, é justamente recontar essa história. Porque a história que a gente tem construída no currículo até então, a gente já sabe, e a gente também sabe das suas falhas. A gente precisa assumir posturas outras e contar a história do ângulo daqueles que estavam em terra quando as caravelas chegaram, ou daqueles que estavam dentro dos tombeiros quando atravessaram o Atlântico. Então, é essa a nossa preocupação. Mas, Isadora, com crianças de educação infantil, elas são tão pequenas, mas elas sofrem o racismo. Elas vivem numa sociedade que é estruturada historicamente pelo racismo estrutural. A literatura acadêmica já nos diz, já nos dá dados, e já tem até um certo tempo, do quanto as crianças da educação infantil sofrem, as crianças negras sofrem com preconceitos, mesmo estando na educação infantil. Então, eu reforço, é um compromisso político e ético educar essas crianças para elas aprenderem a sobreviver numa sociedade racista. E não só sobreviver, a gente não quer sobreviver. A gente precisa subverter e a gente precisa superar. A gente precisa... eu gosto muito de um autor chamado Frantz Fanon, que depois eu posso mandar pelas meninas da Geré uma referência bibliográfica. Mas ele, antes da gente discutir colonialidade, ele já dizia do processo alienante que o homem preto, e não só ele, a gente pode trazer para os povos originários das Américas também, o quanto que a gente é colocado nesse lugar de alienado. A gente precisa superar isso, a gente precisa acabar com isso. E se a gente tem esse compromisso ético, como eu falei anteriormente, que ele comece desde cedo. Mais uma vez, como disse a Renata antes de mim, nossos passos vêm de longe. Lélia Gonçalves, que foi uma das autoras que ela apresentou, no qual eu gosto muito e que está aqui atrás na minha estante, ela nos dizia e nos diz até hoje que a gente precisa entender onde estão os nossos pés. Somos americanos, dizia ela. E por que essa importância? Para que a gente precisa trabalhar com as relações étnico-raciais, desde a educação infantil até fechar os olhos e partir? Porque a gente precisa entender de onde que a gente vem. A gente precisa entender as nossas origens. A pele branca da Paula, com certeza, tem uma ascendência dos povos originários. A gente precisa entender como nos constituímos,
Como eu falei anteriormente, por mais que tenha sido com manchas de sangue, foi assim que nós fomos criados. Essa é a nossa ascendência. E a gente precisa saber que os nossos pés estão descalços. Não adianta a gente ficar só contando a história do colonizador e esquecer que saberes, culturas, filosofias foram colocadas de lado. E o pior de tudo, isso foi um projeto que, como diz Simas, Luiz Antônio Simas, que é um autor que eu também gosto muito, e talvez vocês conheçam, um projeto que vem dando certo. A gente precisa ter essa consciência. Mesmo como professores de educação infantil, a gente precisa se entender enquanto coletivo, né? Como a Renata também colocou, algumas ações, tantas ações existem e já existem de longa data, mas a gente não pode se limitar a ações pontuais de alguns colegas que tentam furar esse bloqueio. A gente precisa ocupar um espaço enquanto política pública. A gente precisa fazer isso com a rede. A gente precisa fazer isso no coletivo, no comunitarismo. Foi. Então, eu deixo aqui uma pergunta, antes de entrar, não sei quantos minutos eu tenho, mas eu deixo um questionamento que não é para ser respondido agora, só para ser pensado. Existe etapa que dialoga mais com os saberes dos povos tradicionais do que o da educação infantil? E aí eu precisei elencar uma das ações da CPI e da AG, né? Precisei escolher, e escolhi um material impresso. No material impresso do ano de 2021, todos vocês, quer dizer, parte, né? Porque aqui a gente vai ser visto não só por professores de educação infantil, mas quem teve acesso a eles e quem não teve pode pedir que a gente disponibiliza, e eles também estão online no site da Multirio. Nós procuramos trabalhar justamente o que a Zoilda Trindade nos coloca lá no volume 1 da Cor da Cultura, o que ela chama de saberes saberes civilizatórios afro-brasileiros. Quando a Zoilda chama a atenção para a gente, que é parte constituinte da nossa cultura e da nossa identidade, circularidade, oralidade, memória, corporidade. Ela está falando tudo que a educação infantil já faz. Quando a gente pega o documento ministerial, a BNCC, que aponta para a educação infantil os direitos da educação, como expressar-se, conhecer-se, dialogar, enfim. Quando a própria BNCC, sendo ela um documento normativo, né, contraditoriamente, mas graças a Deus a gente trabalha com as brechas, quando ela aponta que o currículo da educação infantil deve partir da premissa das experiências, ela já está nos colocando justamente o que a Zoilda havia colocado para a gente lá na Cor da Cultura. Porque não já terminando, colocar uma foto de uma criança negra ou de uma criança indígena no nosso material é de suma importância, mas nós precisamos avançar. Nós precisamos saber que os saberes africanos e os saberes indígenas dos povos tradicionais da América, eles nos constituíram e eles estão presentes até hoje.
Então, fica aqui mais uma crítica ou uma reflexão, como queiram. Cabe a gente trabalhar apenas em datas comemorativas ou datas pontuais, justamente o que nos constitui como pessoas? Não, não cabe. É preciso mudar, só isso mesmo. É preciso mudar, é preciso decolonizar o pensamento e que comece pela educação infantil. Isadora, Obrigada. Você enriqueceu a gente. Entender que a educação infantil compreende essas ações por dentro do currículo é algo que precisa ficar fixo mesmo para a gente. É entender que isso vai fazer parte de uma política pública e não algo pontual, como você mesmo já colocou aí. E você traz a Zoilda Trindade na sua fala, que vai muito colaborar com a fala da Viviane agora. Viviane, a fala vai estar com você. A Viviane, ela vai falar sobre uma ação específica da GERÉ, que é a Agenda da GERÉ. Essa Agenda da GERÉ, ela estava destinada, ela foi pensada pela equipe da GERÉ sobre o movimento em cima da questão de Zoilda Trindade. A gente vem falar nessa agenda sobre memória, sobre território, a gente fala sobre lugares de fala, e aí a gente vem trazendo agora para essa roda a experiência da Viviane como PA. E aí, Viviane, a palavra agora está com você. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Vocês me ouvem bem? Sim. Então, vamos lá. Meu nome é Viviane e vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, dos cabelos castanhos, bem curtinho na altura do queixo. Eu uso óculos. Eu estou com uma blusa estampada de preto com amarelo e atrás de mim tem uma parede branca, né? E para esse encontro, eu trouxe a companhia de uma pessoa muito importante para gente, que ela está aqui, ó, pertinho. Essa é a Luísa, a nossa mascote, né? Eu quero agradecer o convite da GERÉ e dizer que nós ficamos muito felizes lá da creche Luísa de poder contar um pouquinho do que acontece no chão da nossa creche, né? Eu sou da creche Luísa, sou PA. A creche Luísa está localizada ali na Pedreira, em Costa Barros, né? E vamos falar um pouquinho de como foi a chegada da Agenda GERÉ lá na Luísa esse ano. Antes de começar a falar sobre isso, eu tenho que dizer um pouquinho do que aconteceu esse ano na nossa creche, né? Um pouquinho do nosso PPA, para vocês até se localizarem, não é mesmo? Apareceu também um slide, né? Eu vou pedir para as meninas segurarem um pouquinho essa imagem, né? Esse ano lá na creche Luísa, o nosso PPA é o Espelho, Espelho Meu. Você tem tantas histórias assim como eu, porque a gente saiu daquele 2020 que fomos muito impactados com a pandemia, então a gente sentiu a necessidade de trazer um PPA que tivesse um objetivo central bem socioemocional, né, de empatia, de ouvir as histórias dos outros, dos nossos pares, dessa comunidade que ficou afastada da unidade, mas que está retornando, né, e esse 2021 que tinham tantos desafios para nós, né, tantos pontos de interrogações, né? Então, o Espelho, Espelho Meu é um espelho mágico e ele norteou toda a nossa caminhada, né? E conversando com a Joana, com as meninas, né, eu contei para elas que quando a Agenda da GERÉ chegou na nossa unidade, ela veio somar como uma pecinha do quebra-cabeça que já estava sendo montado. Na verdade, a Agenda GERÉ para a gente foi a cereja do bolo, né? A nossa amiga Renata também falou assim, e para a gente foi a cereja do bolo, porque ela veio ser mais uma oportunidade da gente fazer aquilo que nós já estávamos fazendo no chão da creche, né? Nessa última etapa do PPA, que foi de agosto para cá, a gente estava contando um pouquinho da história da nossa unidade, quem é a creche Luísa, né? E a gente sentiu a necessidade de trazer uma mascote que representasse bem a nossa comunidade, né? Para que as nossas crianças tão pequenininhas, lá desde o berçário, pudessem, né? Pudessem se ver representadas e conhecer um pouquinho dessa história da nossa patrona, da onde nós estamos, da Pedreira. Aqui ao fundo a gente tem uma foto, um slide, né?
da segunda Agenda Gerê. Eu vou pedir para as meninas da Multirio segurarem um pouquinho esses slides, né? Que a gente vai contar o que representou cada um para a gente. No final, a gente mostra tudo de uma vez, né? Com a criação desse mascote da boneca Luísa, também teve uma realização de um grande sonho da gente, porque a creche Luísa ela faz 20 anos esse ano. E quando ela foi inaugurada, ela teve uma horta que ficava bem do ladinho na creche, bem próxima ao muro, e a comunidade ajudou muito. Então, para resgatar essa comunidade, para resgatar bons hábitos e para viver um pouco dessa história, nós fizemos a horta. Na Luísa Semeamos Esperança, né? Então, com a boneca Luísa contando a nossa história, com a criação da horta, quando chegou aquela primeira Agenda Gerê, que falava mesmo de voltar ao passado para entender o que nós somos, né? A gente encaixou perfeitamente o que a gente queria, né, na nossa caminhada, né? Veio na semana da educação infantil. Na semana da educação infantil nós tínhamos uma proposta, né, de falar um pouquinho da Luísa e de Vem Ser Criança, e a gente começou a fazer brincadeiras, né? Programamos umas semanas, né, de brincadeiras originárias dos nossos povos, dos nossos ancestrais. Aí fizemos a amarelinha africana, fizemos a música faláfia, né, que vem fazer todo aquele acolhimento, brincamos da brincadeira terra e mar. Tem até um slide que tem umas brincadeiras dessa, se não me engano, é lá na primeira Agenda Gerê, né? Se as meninas puderem colocar para mim, acho que tem que voltar um ou dois ou passar um na frente. Isso, aí, ó. Aí tem a amarelinha africana, tem a brincadeira terra e mar, né? E a Luísa está sempre presente no meio, porque as crianças entendem que ela faz parte da nossa história, ela faz parte das nossas aulas, né? As crianças têm um carinho muito grande pela boneca, essa boneca manuseada o tempo todo, gente. As professoras não conseguem começar a atividade sem a Luísa estar perto, porque ela é um integrante da nossa creche, né? E no final dessa semana nós fizemos a oficina de turbantes e cordões. Também tem uma foto das crianças se olhando no espelho, né? Com os turbantes, crianças bem pequenininhas, né? Elas construindo os colares, né? Os meninos ficaram mais à vontade com os colares, não quiseram colocar os turbantes. As meninas fizeram os turbantes, foram de turbante para casa nesse dia. Os bebês tão pequenininhos conseguiram manter o turbante na cabeça, gostaram de se ver no espelho. E assim a gente conseguiu cumprir essa primeira agenda, que já estava meio programada e que veio tudo a calhar, né? É muito bom poder perceber a valorização, né, de todas essas questões, da gente tirar desculturalizar aquela prática que havia uns anos atrás, né, para estar mesmo trazendo a criança, trazendo novas vivências e experiências do que realmente nós somos, né, da onde nós viemos, né. E aí veio no mês de setembro, todo mundo naquela ansiedade, qual vai ser a segunda Agenda Gerê para esse mês? Será que vai encaixar bem no que a gente está pensando, né? No nosso programa, né, no nosso PPA, um dos objetivos era reviver alguns momentos que a creche Luísa passou em anos anteriores. Um desses momentos era o PPA de 2014, que falava que a creche Luísa ia viajar pelos continentes do mundo. Então, a Luísa levou todas as turminhas a fazerem uma viagem por esses continentes, né? E quando chegou a Agenda Gerê, a gente imaginou horta, viagem para os continentes, boneca Luísa, veio a questão dos territórios, falar de lugares que estão ali pertinho, que as nossas crianças frequentam o tempo inteiro, a Feirinha da Pavuna. Daí veio a Feirinha da Pavuna, a grande ideia, né? A Feirinha da Pavuna foi aquela culminância desse trabalho que já estava sendo realizado e que nós conseguimos fazer link, né? Tá um slide aí, foi a segunda Agenda Gerê, né? E a Feirinha da Pavuna, ela o pessoal meteu a mão na massa, vamos catar caixote para representar, vamos fazer as barraquinhas da feirinha com as cores do continente, para as crianças perceberem que há comidas lá fora, que também nós comemos aqui, alimentos lá de fora, e assim vieram as bolsas da feira, veio o dinheirinho. Na Feirinha da Pavuna tem Pix, tem máquina para cartão, né? E as crianças fizeram todo esse movimento de vender e de comprar, encheram as bolsas que mal conseguiam carregar,
né? Mas que queriam carregar. E no último instante, a gente teve uma apresentação musical. Não poderia faltar a Jovelina, né? A nossa grande cantora Jovelina, uma agente, né? Que tem esses dons artísticos, a Vanessa. Ela veio caracterizada de Jovelina, né? Tem até uma foto dela mais na frente. Vou pedir para as meninas passarem um slide. Tem mais um slide com ela, né? A boneca Luísa trouxe a Jovelina para brilhantar. Olha ela aí, para brilhantar, né? E a Jovelina Pérola Negra cantou o samba da Feirinha da Pavuna e esse samba ficou na cabeça da gente a semana inteira, né? Que na Feirinha da Pavuna houve uma grande confusão, né? E todo mundo foi para lá para resolver a grande confusão, né? Comprar, vender, se divertir. Nós tivemos a visita da GED nesse dia, alguns elementos estiveram lá para nos prestigiar e foi muito rico, gente, muito rico. Tem uma foto de uma menininha, da Sofia, beijando a Luísa lá no cantinho da imagem, né? Para vocês verem qual é a relação que as crianças têm com a Luísa, né? Essa nossa mascote, e ela está agradecendo a Luísa por causa da feirinha, né? E gente, foi enriquecedor perceber que as crianças estavam reproduzindo algumas coisas que elas vivem, né? Porque todas ali estão próximos da Feirinha da Pavuna, moram ali próximo, a Feirinha da Pavuna é bem próximo, e é mesmo lá que todos vão comprar seus legumes, suas verduras, seus alimentos, e eles puderam vir com carrinho de compra, como a mamãe faz, trazendo as sacolas, e assim tem sido experiências assim, experiências que a gente não tem, às vezes, vocabulário para dizer o quanto tem sido bom, né? Porque essa é a educação infantil de qualidade que nós queremos e saber que nós estamos conseguindo tirar aqueles paradigmas, né, do passado, de racismo, né, nas nossas práticas, né, mesmo que seja um trabalho de formiguinha, feito aos pouquinhos, isso tem sido muito gratificante. Eu quero aqui também dizer que a nossa terceira agenda Gerê já está sendo programada, né? Nós vamos fazer uma roda de capoeira, né? Com o mestre Chaminé. Nós estamos agendando com ele e vamos ver se a gente consegue também trazer a dona Ilma, né? Que tem a ONG ali pertinho da gente, que é bem perto ali, né? Vamos ver se a gente consegue fazer um trabalho de tranças com o pessoal na creche, né? Tem sido experiências únicas e o bom disso tudo, Paula, é que a gente tem trago a comunidade para dentro da unidade, né? Mesmo respeitando os protocolos, mesmo aos pouquinhos, né? E eles têm nos ajudado a preservar todo aquele ambiente ali, né? A preservar a horta. Tinha muitos pais, a Feirinha da Pavuna foi feita bem pertinho, né? Do nosso muro é baixinho, alguns pais ficaram lá de fora, olhando, tirando foto, porque a gente também não podia ter uma grande aglomeração, né? E dali eles estão participando da vida dos filhos, ajudando a cuidar daquele ambiente que é deles, porque a creche é deles, né? E participando assim do desenvolvimento da criança mais perto. E a gente entende que com eles próximos, eles conseguem entender a importância deles e a importância de todas essas ações na vida da criança, não é mesmo? Bom, eu quero deixar aqui também um grande abraço à minha equipe, porque sozinha eu não sou nada, né? Eu tenho uma equipe de professores muito madura, que tem encarado os desafios de frente, metido a mão na massa, alguns foram para a feirinha, entrevistaram os feirantes para saber como era realizado, cataram caixotes na comunidade, vamos ver se por aqui por perto tem caixote que a gente pode usar para construir as barraquinhas, né? E isso tudo é uma equipe, acontece porque a gente tem uma equipe que mete a mão mesmo, que está ali para dar o melhor, né? E foi muito bom. As experiências têm sido muito, muito enriquecedoras, né? Quero agradecer a minha diretora, a Bárbara, a Fernandinha, né? Que tem apoiado tudo isso, tem vivenciado tudo isso de perto e quero convidar todo mundo um dia a passar lá pela Luísa, dar uma olhadinha na nossa horta, quem sabe comer uma comidinha com um temperinho lá da horta, né? Vivi, que Muito obrigada, maravilha, Paula. Vivi. Nossa, olha, dá vontade. Eu quero mandar um beijão também para a creche, agradecer a diretora que cedeu você para estar aqui com a gente, conversando sobre essa experiência também com a creche. O quanto essa agenda, ela trouxe esse território mais ainda para dentro da escola de vocês, o quanto foi importante. E é um ponto para deixar
bem nítido e bem claro aqui é que essa agenda ela foi para todas as escolas da rede e para todos os profissionais através do e-mail institucional. Então, vocês ainda que não tiveram acesso a essa agenda, corre lá para o e-mail de vocês, esse vai estar lá. A gente falou de memória, a gente falou de território, a gente falou de lugar de fala. Vivi, eu estou encantada. Eu vou ser uma que vou querer ir para a creche para poder conhecer. E a gente vai continuar essa roda chamando agora a professora Isabel. Essa professora vai contar para a gente a experiência que ela teve também através de um projeto que é o projeto Griot, Brinca e Conta. A Renata, lá no iniciozinho, já deu um spoilerzinho sobre o que era esse projeto. Esse projeto ele foi idealizado nesse primeiro momento para algumas escolas, mas vocês não precisam ficar preocupados, porque a gente já está pensando, já está reestruturando esse projeto ano que vem, ampliando para todas as escolas de educação infantil. Ele foi um projeto que ele aconteceu apenas para a educação infantil. Então, Isabel, eu não vou entrar na sua fala. A fala agora está com você. Conta pra gente como é que foi. Olá a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Primeiramente, quero reverenciar aquelas que vieram antes de mim e aquelas que virão. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, da pele clara. Estou usando um turbante, né, no cabelo, uma blusa vermelha. Estou com um colar dourado, umas pulseiras douradas, relógios. E atrás de mim tem alguns livros expostos, alguns bonecos, livros infantis, né, do meu lado também. Então, é isso. Sou professora, né, de educação infantil da Quinta CRE. Estou muito feliz, muito honrada com esse convite. É uma grande conquista para mim, uma grande honra estar aqui nessa mesa debatendo sobre um assunto que é de extrema importância para todos nós, para todos aqueles que estão envolvidos, né? É sempre bom frisar que tudo que a gente falou até agora, nada está longe do que é de fato importante e necessário. Nada está além do que a lei pede, tudo está de acordo com nós temos vazamentos teóricos, diretrizes, currículos e legislações que nos respaldam, né? Então, não é uma opção lutar e promover uma educação antirracista. É uma obrigação, é lei, e a gente precisa fazer essa lei ser cumprida. Eu fiquei muito feliz com o convite quando eu fui convidada, né, para fazer parte do projeto Griot, Brinca e Conta, que é uma iniciativa muito importante, né? É um grande passo para essa educação antirracista que já vinha, né, desde, eu posso falar por mim e pelas professoras que me cercam, que me cercam e que eu percebo, que eu vejo o trabalho, acompanho. Desde quando eu entrei na rede, nós já havia, né, movimentos ainda isolados, né, mas um movimento para uma educação decolonial, uma educação que pensasse e que promovesse e que oferecesse, né, outros saberes, outros conhecimentos, né, uma educação voltada para os povos originários, para os povos africanos, né, e afro-brasileiros, que são, assim, formadores, né, da nossa cultura, da nossa sociedade. São eles que somos descendentes
desses, e nós precisamos ressaltar isso na nossa prática pedagógica. Então, o projeto Griot, né, ele tem essa urgência, né? Então, é muito importante essa promoção, né, promover o diálogo entre histórias infantis, né, a literatura ela é fundamental, né, literatura de diferentes povos indígenas, africanos, afro-brasileiros, bem como, né, as brincadeiras também, né? E não é difícil, gente, quando eu estou falando aqui por mim, estão todos me ouvindo? Sim. É que eu estou só me vendo aqui na tela, perdão. Tá perfeito. Quando eu li sobre esse projeto, né, um projeto Griot, Brinca e Conta, me veio uma frase, né, uma fala da Lélia Gonzalez, e que eu vou ler rapidamente, que ela diz o seguinte: estamos cansados de saber que nem na escola, nem nos livros, onde mandam a gente estudar, não se fala da efetiva contribuição das classes populares, das mulheres, dos negros e dos indígenas na nossa formação histórica e cultural. Né? Foi o tal do epistemicídio que uma colega explanou muito bem para a gente, que é esse apagamento histórico na nossa formação, que começa, né, lá na faculdade, convenhamos, né, na nossa formação enquanto profissionais de educação. A produção do conhecimento científico, ela é construída, né, de acordo com um único modelo epistemológico, que é um modelo eurocêntrico, um modelo norteador, que vem do norte e não do sul. E é chegado a hora da gente caminhar para o sul. E como diz a Renata Francis, ela colocou no seu slide, o futuro é ancestral. É ancestral porque nós devemos resgatar, trazer essas culturas que nos formaram enquanto brasileiros, e como que, né, isso perpetua até hoje, né, tá no nosso comportamento, no nosso pensamento. E essa descolonização do pensamento, ela é fundamental na formação dos professores, para que a gente possa ter uma prática em sala, né, na unidade escolar, no chão da escola, uma prática pluriversal, uma prática que tenha, né, saberes outros, né? Então, o projeto Griot, ele é pautado nisso, né? Então, ele vem, né, com um caráter, na verdade, a gerência de relações étnico-raciais tem esse caráter transversal, intersetorial, né? Então, e que nos possibilita, através do currículo, formação, projetos como o Griot, essa reflexão, discussão e prática. O principal é a prática. Agora, não há ensino, né, sem pesquisa, e pesquisa sem ensino, como diz Paulo Freire, né? Então, a promoção por uma educação antirracista, ela exige, gente, muito estudo, ela exige muito compromisso, ela exige muita sensibilidade por nossa parte. Então, é preciso, sim, que a gente estude e pratique uma educação antirracista. Eu não trouxe slides, porém, vou aqui, né, já fazer uma pequena propaganda, se me permitem. Eu tenho um perfil, sou criadora de um perfil na plataforma Instagram, que é @vemprarodinha, @vemprarodinha.
Nesse perfil é um perfil profissional. Eu compartilho, né, diversas práticas pedagógicas, algumas questões teóricas também sobre essa educação antirracista, pautada, e aí novamente eu repito, pautada na lei, tá? Pautada nas nossas diretrizes curriculares, na base, né, comum curricular nacional. Então, nada que a gente faz está fora do que é para ser feito. Então, lá nesse perfil, vocês podem entrar, né, e ver algumas fotografias, vídeos também, né, do Projeto Griot, que é um projeto inicial ainda, que está, né, iniciando e dando super certo e caminhando, acredito e espero, caminhando para uma ampliação, né? Então, nesse meu perfil, tem fotos lá da primeira aula sobre o Projeto Griot. Eu estou um pouquinho atrasada nas postagens, mas prometo que vou colocar lá a segunda aula. Estamos na terceira aula também, já foi realizada, já foi feita com os alunos. Só estou me organizando aí para postar, né? Para que todos possam ter esse contato também, e que outras professores da nossa rede possa vivenciar, olhar e ver, enxergar com outro olhar, né? Uma das coisas que o Projeto Griot me trouxe, eu confesso que eu senti uma certa facilidade e eu pensei muito nisso, né? Conversando com colegas, eu pensei, nossa, como é fácil uma educação antirracista. Claro, existe estudo, né? Existe toda uma questão que até de defesa, né? Porque muitas pessoas são resistentes, né, à lei, né, a praticar o que tem que ser praticado. Mas muitas pessoas me perguntam, mas como faz isso? Eu acho tão complicado, eu acho tão difícil. E aí você, né, quando você vê, na verdade, não tem nada de complicado. Na verdade, a gente, desde que nascemos, vivemos numa sociedade tão racista, né, numa estrutura tão racista, que faz com que a gente tenha dificuldade de quebrar certas barreiras, até mesmo enquanto professores, enquanto profissionais da educação. Então, a gente acha que é difícil, mas quando a gente lê, quando a gente estuda e quando a gente vai para a prática, quando a gente caminha, a gente percebe que não, é possível, não é difícil. É claro que a gente precisa ter um compromisso, né, com os estudos, com a pesquisa, com a devolutiva, né, para a própria gerência, né? E, né, esse compromisso de compartilhar essa educação com os nossos pares, né? Não ficar naquele mundinho de sala de aula fechado, não. Vamos compartilhar, vamos conversar, dialogar com os nossos pares, com todos os profissionais da educação. Então, o Projeto Griot, quando eu li a primeira aula, eu fiquei muito feliz, porque, assim, são atividades que eu já tinha feito com os alunos. A segunda aula, inclusive, né, foi um dos livros do Daniel Munduruco. Então, continuando, né, essa promoção de uma educação antirracista que o Projeto Griot ele permitiu e ele permite, faz a gente perceber como que a prática é preciso, sim, um compromisso. Não estou dizendo aqui que tem que ser feito de qualquer maneira, de qualquer jeito, não. Existem
teóricos, autores, autoras que são, né, especialistas. Temos colegas aí especialistas nessas questões. Então, a gente precisa, sim, se comprometer com os estudos e quando a gente se compromete com essa parte teórica, a gente, na prática, a gente vai pegando jeito e a gente percebe que é fácil e que e quando a gente consegue virar a chave, quebrar aquela primeira barreira, a gente percebe que flui, que a gente consegue, sim, fazer essa prática antirracista em sala de aula. E, claro, né, a gente não pode deixar de falar de um bom acervo de livros. Inclusive, eu tenho alguns aqui, né, a maioria são todos meus, alguns têm na minha unidade escolar, mas eu faço questão de ter o meu próprio acervo. Brinquedos também representativos, eu tenho aqui ao meu lado, não sei se dá para ver, alguns brinquedos que traz a representação, né, a representatividade de diferentes tons de pele, não só de negros, mas como dos povos originários. Então, tudo isso é fundamental e o Projeto Griot, ele realmente possibilita e promove essa ação antirracista. E é isso, Isabel, gente. Olha, incrível a sua experiência com o projeto. Esse projeto, ele é de grande valia exatamente porque ele traz e ele promove essas discussões acerca das diferentes histórias, assim. E o quanto é importante a gente perceber que a gente tem professores na nossa rede que vão atrás desses acervos. A gente sabe que as coisas não são tão fáceis assim, mas Exatamente. A gente está no caminho. Eu acho que a gente precisa pensar que a gente está trilhando esse caminho e encontrar pessoas na rede, assim, como você, Isabel, é incrível, assim. E se você não fosse falar aí do seu arroba lá do Instagram, eu ia falar agora aqui no final, eu ia fazer a propaganda, porque ele é maravilhoso, vale a pena seguir. Vão lá, cliquem lá, porque é importante, tem muitas coisas interessantes. Ela já deixou o convite, fica a dica aí para vocês. E aí, gente, agora, para a gente estar finalizando essa rede de conversa, essa mesa 3 de conversa da nossa jornada, a gente vai chamar a professora Alessandra. E aí ela vai falar desse movimento que nós, professores, já estamos acostumadíssimos a fazer, que é o movimento que, quando não se tem um currículo, que não é o nosso caso, quando essas questões elas não aparecem nesse nosso cotidiano, como é que a gente vai fazer? A gente não pode deixar os braços cruzados. Então, Alessandra, palavra com você. Que bom ter aqui você com a gente. Obrigada, Paula. Bom dia a todos, todas e todes. Desculpa a voz, mas eu estou com uma crise alérgica horrível, porque é a minha crise clássica de novembro. Primeiro, eu quero agradecer a Gerer por ter me convidado para falar aqui. Um beijo para a Joana. Quero mandar um beijo para as minhas diretoras, para a minha coordenadora, e para toda a equipe da escola situada lá na Rocinha, na 2ª CRE. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, preto, bem curto, uso óculos, estou vestindo uma blusa em tons de roxo e tenho atrás de mim um guarda-roupa e fotos das minhas filhas ali do lado. Então, deixa eu botar o compartilhamento. Enquanto isso, eu vou falando na verdade, um incômodo que a Isadora trouxe, né, que é justamente as práticas escolares trabalharem os indígenas e os negros apenas em abril e novembro, né? Era um incômodo muito grande que eu tinha. Eu sempre observei muito aquelas saídas de escola das crianças vestidas de indígenas, e isso era uma coisa que me incomodava bastante.
E outra coisa que me incomodava muito desde que eu entrei para a rede, eu entrei em 2010 e eu não peguei só educação infantil, eu fui professora até 5º ano do bendito lápis cor de pele. E era uma coisa que isso me incomodava demais. E a partir disso, eu não sou grande conhecedora das teorias como essas professoras incríveis são. Né? O que eu tenho são as minhas convicções e as coisas que eu acredito. Né? E potencializou no passado, na pandemia, a Simone Souza, que foi gerente de educação infantil muitos anos da rede, ela criou umas lives terças e quintas, o Café com Canela, e uma delas trouxe a Joana, que a Joana participou, e foram 4 horas de live. Né? Então, assim, foi como se fosse um isqueiro perto do fogo, né? E aí me deu mais certeza ainda do trabalho que eu deveria fazer. Então, assim, é importante na minha sala de referência com as crianças esse material pedagógico. O acervo, esses livros que estão aí, a maioria é meu, e alguns são da sala de leitura da escola, que a gente tem bastante, né, da época do PNBE. Então, eu sequestro os livros da sala de leitura para trabalhar com as crianças e tenho o meu próprio acervo deles. E o Ora Bolas eu conheço há muito tempo, que eu já compro lá na Feira da Lavradio com o seu Renato, e descobri essas bonequinhas, a coisa mais linda do mundo, né? E eu comprei o kit para as crianças brincarem na sala. Tem até uma aqui que tá no hospital, porque ela já abriu aqui, minha mãe vai costurar. E tenho do Clube da... Eu pedi para Camila Brodel, que é diretora de uma EDI que tem no Borel, que ela é costureira, e ela fez essas bonequinhas para mim. Eu pedi para ela, eu falei, Camila, eu preciso de brinquedos representativos na minha turma, nas minhas turmas, né? Então aí ela fez essas bonequinhas, e quando eu trouxe para a sala a primeira vez, esse menino aí, o Cristiano, gente, vocês não têm noção, essa criança é iluminada, ele é demais. Ele falou, tia, é igual a eu. E a professora besta chora, né? De emoção, de poder proporcionar para essas crianças a representatividade que eles não têm numa loja de brinquedo, por exemplo, que você chega e tem aquela estante cheia de bonecas brancas e tudo branco, tudo branco, tudo branco, e aí a criança vai se ver como, né? Eu li até sobre uma mulher lá da Bahia que ela faz as bonecas, eu acho que é a Amora Brinquedos, que ela fala dos brinquedos afirmativos, né, que justamente que ela criou por não ter essa representatividade nas grandes lojas. E no contexto simbólico, que né, a casinha de boneca no caso, eles podem brincar todos os dias com as bonequinhas, né? E aquelas bonequinhas pequenininhas, elas brincam numa casinha de plástico que tem, e essa daí é uma casinha de boneca para eles me mostrarem as narrativas que eles têm, né? E esse incômodo lápis da cor da pele, eu perguntava sempre, pele de quem? Né? Então, eu trabalho muito com autorretrato com as crianças. Toda segunda-feira eu tenho um contexto de autorretrato. Então, eu tenho esse giz de cera das cores. Tem até a Eloá, essa menininha aí que ela se pintou, ela escolheu a cor que ela ia pintar o corpo dela, o rosto dela, no caso. E ela é uma menina que ela de vez em quando aparece de trança lá na escola e ela detesta trança. E aí eu tive que trazer a professora do outro pré
do pré-2 no caso, que tem as tranças. E aí ela ficou feliz da vida de ver um adulto também na escola dela como elemento representativo, né? E os elogios, e aí ela mostrou a filha dela também que usa trancinha, ela ficou toda feliz. E esses autorretratos aí das cores da pele que eles fizeram, sabe quando a gente vai fazer teste de base na maquiagem para comprar maquiagem, eu faço as cores junto com eles com guache. Então aí a gente vai experimentando e vai construindo essa paleta de cores de pele, né? E as histórias, como a Maria Isabel trouxe, né? Como que é incrível. Olha a cara da Joana, olhando, eu contando a história. Isso foi semana passada. Contando a história, ela é encantadíssima com uma menina bonita do laço de fita, que nem ela, né? Então, assim, são coisas que me deixam muito emocionada, porque eu posso trazer para essas crianças o que vocês falaram tanto da ancestralidade delas, né? A potência de ser o que elas são, né? Então, eu fico muito feliz com isso. E esse acervo, como eu disse, dos brinquedos são os brinquedos que são meus, né, que eu trago para as crianças. Meus não, são das crianças, tanto os livros, quanto as tintas, quanto o material de arte. E podem contar comigo sempre para essas práticas. Assim, eu quero aprender. Nossa, vocês sabem muito, gente. Vocês trouxeram justamente essa teoria que eu não tenho, não como eu sou estudiosa da infância, mas não especificamente dessas. Então eu estou assim aprendendo com as crianças e com vocês, e obrigada, Gerê, por existirem, né? Como é importante, né? Então, para a gente que está em sala atuando todo dia, essas ações pontuais, elas são incríveis, elas são necessárias nesse momento que a gente, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Que as sombras saíram por aí e estão assustando a gente, né? Obrigada, gente. Alessandra, você emociona a gente. Porque a gente não precisa entender de tudo. A gente precisa entender do outro. A gente precisa olhar no olho do outro. E é através dessa sua sensibilidade, é através não só dessa sua, mas de alguns professores que a gente tem aqui na nossa rede, que a gente faz que todas essas temáticas e essas discussões seja de fato o currículo. Né? A gente tem a teoria, ela vai respaldar com toda certeza a nossa prática, mas o mais importante é isso que você colocou, assim. Você tem o olho no olho, você entende suas crianças. Então, como é importante esse trabalho de curadoria de material, de organização da sala de aula. Nossa, é muito, muito importante mesmo. Acho que você abrilhantou, assim, veio para fechar, acho que essa nossa roda com esse olhar sensível. Porque tudo que a gente pede é que seja sensível. Sensível aos olhares, sensíveis a essa escuta. Então, assim, eu tenho muito a agradecer essa roda. E, assim, para a gente finalizar, eu vou pedir para colocar todo mundo, assim, na tela, gente. E aí eu vou vir só para a gente fazer esses comentários finais. Eu venho com uma pergunta. Eu vou ler a pergunta para vocês, tá? O que a gente deseja para a educação das relações étnico-raciais e as infâncias da nossa rede? Renata, vamos começar com a ordem das apresentações. Rapidinho, o que você deseja? A gente avançou? A gente não avançou? A gente tem sonhos ainda? Só para a gente dar um fechar e uma pitadinha de um gostinho bom. Ai, gente. Bom, eu desejo que cada vez mais e mais
os estudos e as práticas antirracistas se ampliem na nossa rede, que a educação infantil da nossa rede continue aí dando show nessa busca de conhecimento que sempre tem dado, né, sempre deu, e que as crianças, né, que são elas o nosso principal objetivo, né, que essas crianças elas se sintam pertencentes a essa educação, que elas se sintam pertencentes nos lugares onde elas estão, nos espaços de educação onde elas estão, que elas possam se ver nos murais, que elas possam se ver nos brinquedos, que elas possam se ver nas histórias, enfim, que elas possam realmente se sentir pertencentes. Eu desejo respeito. Eu não quero ser tolerada. Eu não quero tolerar. Eu quero respeito pela minha diferença. Eu não quero ser igual ao outro. Eu quero respeito pelo que eu sou. Eu quero respeito às crianças pretas, a homens e mulheres pretos que fizeram a nossa história. Eu quero respeito aos povos indígenas. Eu quero respeito à natureza, porque eu faço parte dela. Eu quero isso. Eu não quero mais ser tolerada. Bom, é uma pergunta bem sensível, né? Que mexe muito com a gente. Mas, ao mesmo tempo, não tem muito segredo, né? Eu desejo que a lei seja cumprida. Que a gente não seja vistas como professoras que inventa coisas, que está numa posição não legítima de educação, né? De um enfrentamento que é legítimo, né? Eu desejo que as pessoas reconheçam essa legitimidade e, principalmente, que respeitem a lei e que, além de respeitar, que pratiquem nas suas unidades escolares a educação antirracista. Eu quero que as nossas crianças, é o futuro do nosso país, parece um clichê falar isso, mas não é, que essas crianças negras, indígenas, que elas possam se sentir representadas, elas possam conhecer as suas verdadeiras histórias e saber que nós somos descendentes de reis e rainhas e que eles são reis e rainhas. Vivi? Olá, o que a gente deseja? As meninas já falaram tudo de bom, né? E eu desejo também, gente, que essas experiências aconteçam sempre, muitas e muitas agendas gerê, muito griot para a gente, que essas políticas públicas cheguem realmente lá no chão da nossa creche, que os nossos professores tenham essa consciência, né? Tenham espaço para poder dizer o que pensam, o que acham e fazer, e isso ser uma prática, né? Eu desejo que as nossas crianças se vejam na nossa unidade e possam, as representações delas em todos os lugares que elas estão ali, que fazem parte dela, né? E eu aqui pensando em tudo que a gente ouviu nessa manhã, que foi tão enriquecedor, porque a gente fala, mas a gente aprende muito também, né? Eu fiquei lembrando de uma fala da minha filha ontem à noite. A minha filha é morena, meu esposo é negro, e ela falou assim para mim ontem à noite, eu perguntei para ela, Radassa, você vai fazer aniversário? Vamos fazer um bolinho, filha. Você nunca fez bolinho de princesa nenhuma. Brinquei assim com ela, né? Aí ela virou, mãe, para que eu vou fazer bolinho de princesa se nenhuma parece comigo? Não quero esse tema para mim, não. Vamos fazer um tema do que eu gosto? Mas dá para ser um bolinho onde tem animais? Que eu adoro cachorro e gato. Né? Então, ela não se vê representada nas princesas da Disney, e por isso ela até gosta das histórias, mas ela não quer aquilo para ela. Ela sabe que ela é uma morena, sabe das origens dela, né?
E eu desejo que as nossas crianças cresçam com essa consciência, cresçam valorizando as suas origens, né? E que isso venha um pouquinho lá da creche, né? A Radassa passou pela creche Luísa, passou pela creche Sabidinhos, e daí veio toda essa constituição dela, né? E eu quero agradecer mais uma vez tanto a vocês quanto a esses lugares por onde eu passei, porque esses lugares me deram vez e voz, antes mesmo de eu ser PA articuladora, de ser só uma professora, né? E ali a gente conseguiu trazer tudo isso para o chão da sala de aula, né? Eu agradeço muito a creche Luísa por ter contribuído tanto na minha formação e também a creche Os Sabidinhos, que eu passei por lá um tempo, né? E ali também aprendi muito com os sabidinhos de lá, né? Eu quero agradecer mais uma vez e deixar um grande abraço e esse desejo que venham mais agendas gereis, mais griot, mais políticas públicas que nos ajudem, mais recursos e que a gente consiga ter vez e voz ali na nossa comunidade, dentro da nossa escola, dando sempre o nosso melhor, né, para as nossas crianças. Um beijo, um grande abraço. Perfeito, Vivi. Agora, Lê. Então, eu desejo que os princípios da educação infantil, ético, estético e político, eles estejam presentes no nosso planejamento, né? Beleza é direito, beleza é currículo na educação infantil, né? Então, não essa beleza comercial, mas a beleza da diversidade, a beleza do diferente. Ninguém é igual e, na verdade, todo mundo é, né? Todo mundo tem que ser respeitado em sua subjetividade, né? Inclusive bebês e crianças bem pequenas e crianças pequenas. Então, eu desejo que a beleza seja direito e currículo para gente. Ai, Ale, perfeito. Eu desejo ação, eu desejo conversa, eu desejo diálogo. Eu acho que é isso que a gente precisa estar falando sobre isso. É mais do que urgente essa mesa, é mais do que urgente estarmos falando sobre isso. Então, eu quero agradecer muito por essa conversa com as professoras. A participação de vocês nessa roda enriqueceu nossa jornada e colaborou para a atenção dos nossos professores quanto às relações étnico-raciais na educação infantil, entrelaçando todos esses caminhos que a gente vem falando por aí. Temos certeza absoluta que esse diálogo que foi iniciado aqui instigará os nossos profissionais para aprofundarem conhecimentos sobre o tema, buscando enriquecer suas concepções sobre a AERER. E assim, cada um vai aperfeiçoando suas práticas pedagógicas na sala de aula, tornando-as cada vez mais antirracistas. Obrigada, professores. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima mesa da primeira jornada da GERÉ, que terá como tema, por uma Prefeitura do Rio antirracista, articulações intersetoriais. Será uma conversa com os diferentes representantes da Secretaria e setores que compõem a Prefeitura do Rio de Janeiro, como a SPM, a SMC, CEPI, Juvi-Rio, Planetário. Continue nos acompanhando no nosso perfil do Instagram, @geré.smrj, e no nosso site. O link está no portal do Rio Educa. Acompanhe também as ações intersetoriais que estão no calendário negro do movimento da Prefeitura Antirracista nos canais oficiais da Prefeitura. E se você quiser estreitar o diálogo, mande uma mensagem para nós no e-mail geré.sme@rioeduca.net. Um abraço e até a próxima.